Vamos começar então? Aproveitar que o pessoal já está Vambora, entrando, vambora. já mandar ver essa brincadeira. É Como todo nóis. mundo aqui já sabe, meu nome é Gabriel. Aqui embaixo tem o Eu sou o Matheus. Matheus. E nosso primeiro episódio, semana passada, segunda-feira, a gente começou a fazer um mundo de D&D, RPG. Começamos só com um conceito inicial de formato de mundo básico. E... Olá, Goku. E essa semana a gente deu uma trabalhada offline para poder meio que aperfeiçoar esse mapa e para poder mostrar para vocês já um produto, eu vou considerar semi-pronto. A gente achou melhor esse conceito de preparar tudo de antemão, uma base para a gente ter uma noção do que a gente vai fazer e na hora discutir com vocês, apresentar os nossas ideias e discutir com vocês um pouco o que a gente acha, pegar as ideias de vocês para a gente. Né, fazer um mundo nosso e meio que se divertir um pouco. Isso aí, montando junto. É. Começa aí então, Matheus, aí falando um pouco sobre o nosso mundo, qual foi o nosso conceito aí de criar. Onde Então, é que a gente cara, parou só semana para te passada? avisar aqui, eu voltei na tela aqui e tirei todas aquelas bolinhas que estavam, Perfeito, tá? Para ir perfeito, um passo de cada vez. perfeito. Então, na semana passada, gente, a gente tinha. A gente terminou fazendo toda a parte de terra firme e botou algumas montanhas, tá? Aí a gente foi discutindo, eu e o Gabriel, durante a semana e tal, e a gente deu uma continuada, tá? A gente terminou de botar essa cordilheira aqui que tem no norte, norte-leste. Fizemos um pouco, a gente aumentou aquela parte das colinazinhas no sul, botou essas florestas, tá? E aí, cara, alguma coisa que tu queira acrescentar? Eu acho que é importante a gente dizer que a gente botou essas coisas nessa posição porque a gente teve um pouco de elaboração mental entre a gente, discussão para ver o que era melhor. Não necessariamente tudo que a gente fez aqui é fixo. Tipo, as ilhas que a gente criou podem aumentar, Sim, podem diminuir. A gente vai discutir com vocês a respeito exato. disso e tal. Quem sabe a gente não bota mais, muda um pouco o formato, mas a gente achou que conceitualmente esse tipo de terreno era ideal porque é um lugar em que não importa onde você está, você vai ter montanha, você vai ter floresta, você vai ter alguma forma de deserto, civilização. Então te permite, em qualquer lugar onde você queira começar nesse mapa, você ter uma história diversificada. Se você precisa de floresta, você tem floresta. Se você precisa de montanha por causa de alguma parte da sua história, você vai ter montanha. E por isso que a gente fez esse formato circulado de oceano, para você também poder ampliar sua história caso você queira no futuro. Uh, e com bastante água, E para você ainda assim interagir com vários englobar elementos. tanta coisa. Não, tipo, a gente fez essa coisa fechada para tentar, para se precisar ampliar no futuro, a gente amplia, mas se não, aí já tem bastante coisa, tem toda essa diversidade, né, como você falou. E aí, É. Levi? Tudo Qual é a tranquilo? notícia? Essa é a Manu, cara. Tudo bem, gente? Bora Alguém aqui está com alguma com dúvida até agora? o cachorrinho. Alguém quer perguntar alguma coisa específica desse mapa até agora? Ou tá, tudo faz sentido para vocês? Vamos esperar que acho que demora um pouco para eles responderem. A live ela é um pouquinho defasada. Pode ir falando aí, Matheus, e depois a gente vai fazendo. Então, uma outra coisa, se vocês notarem nesse mapa, tem basicamente dois tipos de montanha, tá? Tem essas marronzinhas que ficam mais no centro e no sul. Tem três tipos, desculpa. Tem essas marronzinhas que ficam no centro, tem essas colininhas no sul e tem essas mais acinzentadas no norte e leste. Isso é basicamente um degradê de altura, tá? Quanto mais cinza ela é, mais escura ela é, maior ela é, mais larga e mais alta. Aí as marronzinhas já são uma coisa mais intermediária e as colininhas no fundo é colina mesmo, Sim, nada demais. sim. Uh, Outra coisa que a gente queria até perguntar para vocês, acho que a gente podia fazer uma votação em algum momento. A gente chamou esse espaço, né, desse continente de Líria, mas foi um nome meio que a gente escolheu temporário. Se vocês acharem que é um nome interessante, a gente mantém. Se vocês têm algumas outras ideias interessantes para esse continente, fiquem à vontade aí de dizer no chat. A gente dá uma olhada e a gente vai fazendo isso.
Show. Que... Outra coisa, lá embaixo a gente botou esse 400 quilômetros como uma escala de tamanho, né? Sim. De forma que não fique nem absurdamente grande, mas que fique grande o suficiente para a gente conseguir ter toda essa diversidade geográfica nesse mapinha. Mas também que não ficasse muito pequeno. Se você para para pensar... Se você para para pensar, 400 quilômetros de uma escala de continente, ela não é de uma... Tipo assim, Brasil tem muito mais que isso, mas 400 quilômetros é Rio-São Paulo, mais ou menos. Então, se você para pensar que esse continente deve ter Rio-Porto Alegre, por exemplo, você vê que é um espaço bastante grande, mas relativamente pequeno quando você compara com o mundo que a gente conhece, né, hoje em dia. E que a gente acaba pegando muita inspiração para poder avançar com esses conceitos. Pois é, a inspiração de Magic the Gathering. Tem vários nomes muito legais. O problema de Magic the Gathering, assim, em um contexto... quer dizer, num contexto pessoal, isso aí é fantástico. Eu acho que dá para usar direto. Criar um mundo, eu não sei se tem algum problema da gente criar um mundo com o nome de Magic the Gathering na internet. Por isso que a gente não entrou muito nesse conceito. Não, a inspiração que ele tá falando. Tá, inspiração. Mas então, cara, a gente vai mostrar mais pra frente, tipo, como que a gente idealizou cada um desses terrenos, vamos supor. E, cara, tem inspiração em tudo quanto é coisa. Especificamente Magic the Gathering, eu acho que talvez não. Mas tem de vários outros lugares. A gente vai dar uma olhada e, de repente, até se você tiver alguma ideia específica, assim, de Magic, cara, a gente inclui aqui, pô, é irado. Porque Magic tem umas ilustrações sensacionais. Tá. Eu pessoalmente eu não conheço muito do mundo do Magic the Gathering. Eu sei que tem Ravnica, né, que é uma cidade que engloba o mundo inteiro. Tem umas brincadeiras dessas. Eu tô jogando até recentemente um RPG, um D&D, em que o mestre ele faz menção, quer dizer, o mundo é dentro de Ravnica. Só que o mestre ele joga Magic todos os dias, então ele tem uma noção profunda do mundo de Ravnica. E facilita um pouco a vida dele. A gente está pegando muito mais inspirado em Tolkien e essas coisas um pouco mais antigas, vamos dizer assim, porque Matheus adora Senhor dos Anéis, todo mundo de Tolkien e tudo mais. Não, mas não só de Tolkien, tem coisa em qualquer lugar, cara. Tem muita fan-art, tá? Uma vez que a gente começou cara, aquele tal de Pinterest, é que é uma perdição. Você digita, sei lá, floresta. Vai aparecendo uma floresta mais sensacional que a outra, uma atrás da outra, aí se digita porta. Cara, é uma porta mais sensacional que a outra que vai aparecendo, assim, você se perde, assim, nas ideias. Por isso que eu falei, tipo, de Magic, eu acho que realmente não tem, mas tem muita artista aleatório por aí que fez coisas legais. O que é Garrucão? Garrucão? Não sei, cara. Não, cara, não inspiração. O que é Garrucão? Garruchão, não sei. Chão seria com CH, não? Bem. Traduz aí, o meu português tá mal. Tu quer falar então? Vamos começar a mostrar os nossos terrenos e o que quer dizer cada um que a gente imaginou? Pode ser, primeiro a gente tem que mostrar as corzinhas, né? As o quê? Os biominhas. Sim, vamos começar então com os biomas. Quer começar então com o quê? Vamos começar com as montanhas? Vamos começar com a parte mais sem graça desse verdinho aí. Pode ser. Deixa eu me divertir aqui com nossa planície. Hulk fala bravo. Que isso? Posso então? Garruk fala bravo é um personagem de Magic que a gente tá falando. Aí ele tem cara de mal, né? Você abriu aí? Eu não consigo ver ele aqui. Senão eu mexo em tudo. Vocês estão vendo a imagem do que é a nossa? Eu vou botar um terceiro slide. Bota lá um terceiro slide. Pera aí. Manda ver. Vamos ver o que é o Planeswalker. Então, inspiração de Magic, você sabe que... Eu não sei se vocês sabem que Magic e D&D são da mesma companhia, né? Então eles começam com Wizards of the Coast, são donos dos dois conceitos.
e que se inspiraram antigamente no Tolkien e na parte do Senhor dos Anéis e do Middle-earth. E eles criaram, Todo então... mundo se inspira em Tolkien, cara. Tanto é que eles tiveram um problema, né? Não sei se vocês sabem, mas... Tá ligado? É Uh, que a companhia Tolkien processou o D&D, eles tiveram que se retratar e tal, e eu acho que inclusive Hobbit. durou bastante tempo esse processo. Eles queriam usar Hobbit, não puderam usar Hobbit, tiveram que usar Halfling, porque Hobbit era era o único nome que era meio que trademarked pela empresa. Bota aí no terceiro coisa, pô. Desculpa, Tá eu botei aqui. no quarto, cara. Tá. Esse então é o Garrucão? É o Garru, fala bravo. Isso daí parece um bárbaro. A gente ficou pensando em fazer tipo, umas sériezinhas sobre bárbaros e sobre os animais, sobre as outras raças e classes e mostrar pra vocês depois. Nossa, muito legal. Tá indo, vale a pena a gente pegar umas inspirações médicas mesmo, porque tem muita coisa, cara. Tem cada deck é focado numa coisa diferente. Então dá pra se inspirar legal. Ó, Pra pegar umas ideias boas. né? Bom, Sobre o nosso terreno, a gente imaginou que essa parte verde clara seria como se fosse uma planície, seria uma região tipo Magic, mas menos no conceito. Porque sempre quando eu lembro de planície de Magic, eu penso em branco, eu penso em amarelo, eu penso numa coisa meio que sei lá, milho, trigo. E a gente pensou numa pegada um pouco mais fundo de tela de Microsoft, se é que alguém lembra disso. isso. Fala aí, Matheus. Assim, o que vem sempre à minha cabeça são aqueles pampas mesmo lá do sul, aquela planiçona, gramadinho, uma árvore aqui, uma árvore ali, mas verde. Majoritariamente verde. Seria uma região muito sem árvores, né? Poucas árvores no final das contas. E a gente acha que esse conceito ele é bom, ele te dá um pouco de certas áreas para fácil encontro de pessoas, construção de terrenos. Você construir uma floresta é muito difícil. Você construir, quer dizer, mais difícil. Você construir uma planície é um pouco mais fácil em certos aspectos. Sim. E aí o mundo precisa de plantações também. Né? Sim. Vamos ver então próxima área. Qual que você vai querer mostrar? Mostra o. Não sei. Qual que é o próximo? Vou mostrar a floresta. Vamos mostrar as florestas? Mostra a floresta. Floresta tropical. Então, aí a floresta, ó, só um pouquinho. Se vocês olharem naquele mapa no que a gente fez, tem o verde claro e tem o verde escuro. No verde escuro tem as partes com arvorezinhas. Aquela coisa bem densa, cheia de arvorezinha. Então, é aquela parte que a gente vai mostrar agora. Alô? Oi, vocês conseguem ver? Consegue ver a floresta? Essa floresta é uma floresta densa, é que vocês conhecem tipo uma Amazônia, uma pegada bem amazônica, vamos dizer assim. Se é que esse termo faz sentido. Isso, sim. Então, tipo, uma floresta bem densa, úmida, antiga, com as árvores grandes, entendeu? Onde a luz tem bastante dificuldade. Nessa foto dá para ver bem o que a gente quis dizer com isso. Essa coisa densa que mal chega a luz do sol no solo, então fica meio escuro, sabe? Bota aí outra. Essa daí, tá? E essas árvores bem grandes, antigas, coisas bem mega. Todo mundo consegue ver direitinho? Alguma dúvida aí em relação ao porquê desse conceito? E outro detalhe. Essa daí é muito. Outro detalhe, quando você pega nesse mapa, você vai ver que tem as florestas do sul e tem as florestas do norte. Floresta do norte não pode ser a mesma coisa que a do sul. Então a gente acabou imaginando que tinha que ser uma parada um pouco mais de pinheiro, por exemplo. E a gente pegou algumas imagens de pinheiro para representar esse conceito dessa floresta do norte e o que a gente imagina que ela seja. No caso, a gente está mostrando as fotos dessas do sul mesmo. Sim. Não, essa já aqui é da estação do norte, meu querido. Essa da neblina? Não, isso aí é a antiga. Você já tá com a imagem antiga do... Desculpa. Eu errei.
Eu errei. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês, estava mostrando outra pra vocês. Seu cocô. Foi mal, culpa minha. Eu tava querendo mostrar essas imagens. Não, mas você não terminou de mostrar a do... Vamos lá. Qual é o ponto no meio do mar? O que é aquele ponto preto no meio do mar? Ah, isso daí... Explica aí, Gabriel. O que é aquele ponto? Então, foi assim. Isso foi a merda que eu fiz. O que eu pensei? Bem, você tem um terreno, você tem todo o espaço que as pessoas... pesquisa aí, Matheus, por John Lavon. Vamos ver o que ele tem. O que acontece? Aquele pontinho preto, eu pensei assim, tem que ser uma ilha inabitada, desconhecida, sem grandes... Tipo, o que é aquilo? Esse ponto preto mais representa o conceito de que tem ilhas além desse espaço, que são não conhecidas, do que propriamente um terreno, alguma coisa factível, assim, real. É mais uma coisa conceitual, entendeu? Uhum. Deixa eu botar mais algumas imagens. Vamos passando mais rapidinho, mostrando os outros terrenos, para a gente só finalizar essa parte. Vou mostrar para vocês essa parte, então, Eu achei o John Avon aqui. O John Avon é um ilustrador irado. Tem várias figuras bacanas. Se tu achar alguma figura interessante, joga aí no slide. Joga no slide pra gente dar uma olhada. Seguinte, a gente tem então os desertos. Nós temos dois desertos, o de cima e o de baixo. O de baixo a gente tentou pegar uma pegada muito mais... qual é o nome daquele deserto aqui lá na América do Sul? Atacama. O deserto do Atacama é uma pegada que chega ao mar, mas que, cara, não tem nada, é só areia. E então a gente pegou esse terreno então do Atacama, vai ser muito mais parecido com deserto pequeno aqui, com esse tipo de lugar, que é um terreno que você vê que é inóspito ao mesmo tempo que é um deserto, né? Só que ao mesmo tempo você vê que ele é um pouco diferente do que a gente considera como deserto tradicionalmente. Algumas outras imagens interessantes aqui do Atacama, de como ele, mesmo batendo com o mar, é completamente inóspito. Então esse terreno ele fica aqui embaixo, vocês podem ver na parte inferior. Curiosa, cara, é que o deserto do Atacama ele é bem fininho e ele é fino e comprido, né? E ele é encostado no mar. E mesmo assim ele é o deserto mais seco do mundo. Pois é. Deserto quente mais seco do mundo. É mais seco do que o Saara, que é gigantesco. E esse deserto do meio, fala aí um pouco dele, enquanto eu vou botando as imagens. Então, esse deserto do meio a gente pensou algo como uma mistura de um Grand Canyon e um deserto do Saara. Então, ele tem partes onde tem dunas a perder de vista, e ele tem partes onde tem Grand Canyon. São aquelas... Eu não tô vendo a foto que você bota, mas são aquelas... O Grand Canyon, né? Sim. A gente conhece. Então, essas daí são as dunas. Então, assim, a ideia é que ele seja bem árido mesmo, só com... Aí, o que você acha, cara? Nesse Grand Canyon aí pode ter um riozinho, né? Um riachozinho. Sim, no fundo dele, a gente tinha pensado até no conceito de que, de tempos em tempos, tipo assim, começa a chover na cabeceira das montanhas e passa simplesmente arrastando por toda a água nesses cânions. E cria uma situação interessante de RPG, né, até. As outras áreas que a gente tem, passando agora rapidamente, são pelas montanhas e são as montanhas menores. Vamos botar as montanhas maiores? Vai. Aqui, as montanhas maiores são essas em cima, do lado direito do mapa. Isso. E essas montanhas, então, são representadas por imagens do tipo essas assim. Que são imagens de umas montanhas incrivelmente altas, com neve no topo. E aí você vê que o jeito que a gente está tentando imaginar esse terreno, você tem uma diversidade incrível de locais para você ir, histórias para você narrar.
Entendeu? E várias oportunidades de você criar e inventar coisas em cima. A gente vai falar daqui a pouco sobre os humanos e a posição deles no mapa e o que eles representam. E aí vocês vão ver o que a gente imagina, como esse terreno afeta o ser humano em cada uma dessas posições. Não, a gente não Pô, desenhou Daniel, assim. foi a gente que desenhou assim, não. A gente que desenhou assim, cara. Todas elas. É. Não, foi não, foi não. Aquela primeira. Essas são montanhas de cordilheiras perdidas pelo mundo, cara. Aquela primeira que ele botou era aqui na Itália, tem umas outras aqui na Itália, algumas na Noruega, na Islândia. Agora a Mas gente. assim. Quem dera. Vamos falar então dessas montanhas agora menores, que são montanhas que são Rio de Janeiro. Alguém sabe Pico da Tijuca, Pão de Açúcar, Gávea? São montanhas que são montanhas, não deixam de ser montanhas, mas não são altas ao ponto de você ver, tipo, Everest da vida, cordilheiras e os cacete. E são montanhas quentes, onde tem árvores. Não é aquela coisa árida de montanha, de alta montanha mesmo. É Pera uma aí. montanha mais. Não tá conseguindo botar, não? Tô. Enfim, é uma montanha com mais vida. Tipo assim, vocês veem que são montanhas com bastante vegetação em algum nível, você vê que é tipo quase que uma Mata Atlântica, né? Vocês conseguem imaginar a Mata Atlântica de como é que isso acontece. E tem até montanha perto do mar, então seria uma pegada também que pode se estender para o mar e ter acesso. Gente, se eu estiver indo muito rápido com essas fotos, me pede para parar e devagar, porque eu só não quero deixar muito tempo para não encher o saco de vocês com uma única imagem. Então vocês têm uma Alô? noção. Hã? Vocês têm uma noção um pouco de como é que são essas montanhas, esses conceitos. Vamos então, passando aqui adiante, vamos falar então sobre os morros. E aí a gente. Vamos falar da montanha solitária. Pode ser. A gente. Não? Pode ser, claro. No nosso lado esquerdo do mapa, quem vê. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês. Vocês veem uma montanha solitária que a gente chamou. Que é essa montanha bem aqui. Essa montanha a gente pensou como sendo uma montanha especial por algum motivo. A gente não sabe agora ainda qual é o motivo que ela dela ser especial. Mas a gente pensou que ela tem que ser especial e que ela tem que representar alguma coisa interessante. E a Essa gente. montanha aqui que eu botei a bolinha em volta. Exatamente. E aí a gente pensou que então essa montanha ela pode representar. Deixa eu botar aqui. A gente podia dar as duas opções, cara. O que você acha? O quê? Ou levantar a montanha solitária ou o Monte Roraima. Ou não? Levantar em que sentido? Porque a gente botou. É porque a gente botou as duas opções aí. A gente Sim. não chegou a bater o martelo. A gente não sabe. O Vini deu uma ideia de ser um vulcão. Faz sentido. Acho que a gente na época estava pensando em fazer uma parada de dwarf. Se tiver dwarf, não dá para ser montanha, assim, não dá para ser vulcão tão ativo, porque senão mata os dwarf lá embaixo, né? Pô, mas você pode falar que eles usam essa lava quente pra alguma coisa também. É Dá verdade. pra brincar com lava, cara. É verdade. Hum. Talvez seja uma boa a gente poder botar um vulcão aí. Vamos manter isso daí. Vou anotar aqui no nosso papelzinho e a gente mantém isso como um conceito que a gente pode jogar então e fazer um vulcão aí nessa montanha solidária. Pode ser. Pô, mas vamos mostrar as outras opções também. Só porque a gente já pegou as fotinhas. As imagens que a gente imaginou, se esse monte solitário, seria como se fosse essa montanha aqui do meio. Vocês podem ver que tem uma montanha aqui. A gente imaginou sendo essa daqui do canto. Imagina que é uma montanha feita de várias montanhazinhas e o negócio ele vai crescendo, né? Ou uma pegada tipo assim, que você vê que é uma única montanha no meio de uma puta de uma planície. Ajuda a ilha a crescer, justo. Justíssimo. A Havaí tá aí pra isso, né? Tá aí pra mostrar que o negócio é desse jeito.
Deixa eu ver se eu consigo achar mais alguma imagem interessante para a gente mostrar aqui. Quer falar então de Monte Roraima? Dos Planetas Intocáveis? Bota aí, bota aí. A gente queria muito fazer alguma coisa com Monte Roraima, porque eu pessoalmente acho Monte Roraima surreal. Essa ideia de um puta de um planalto. E o Monte Roraima, é um lugar incrível que a galera que faz trekking e expedição lá, eles falam, cara, que em um dia você consegue pegar as 4 estações. Você pega um sol a pino, você consegue pegar chuva, neblina e um frio do caramba à noite. Então é um lugar que em um dia, tipo, tudo pode acontecer. Então, para RPG isso também é um prato cheio e sem contar que cara, é um relevo único. Assim, é muito interessante. Eu acho muito legal esse Tem lugar conceito. de escalada, tem lugar de trilha, cachoeira, lago, é absurdo esse lugar. Eu gosto bastante, acho fantástico. Mas a gente ainda não decidiu direito onde a Pode gente ser vai um botar puta esse. meteorito. É, Caralho, meteorito. Podia ser uma bola. pois é, eu sou louco pra ir pro Monte Roraima. Eu não sei se eu tenho saúde pra isso, mas algum dia eu devo ter e faço isso. Se alguém aí quiser ir, hein, marcar uma expedição pra Monte Roraima, eu tô afim, hein. Então, a gente só tem que esperar um pouco a Venezuela se recuperar, porque tá meio que suspenso tudo. Eu sei que, mas eu sei que eu acho que existe um jeito de fazer pela fronteira brasileira, mas é uma merda. É tipo meio escalada, meio você se ferra. Alguém sabe alguma coisa sobre escalar em Monte Roraima, ou pelo menos chegar pelo lado brasileiro e não venezuelano? Eu sei que venezuelanos são tipo 5 dias de trilha ou algo do tipo, mas assim, é O tranquilo. brasileiro também. Mas eu não sei como é que é pelo lado brasileiro. Então, o mais difícil não é nem a parte física, é a parte de você lidar com todos os climas mudando tão rápido em tão pouco tempo. Essa é a parte, o desafio. Sim. Mas, mano, vamos seguir. Vamos seguir. Pois é. Ah, eu acho que vale a pena a gente falar sobre essa árvore. O que você acha, Matheus? Aquela árvore gigantesca. Vamos. Ah, Então, isso daí na verdade foi uma ideia que a gente conversou um pouco no nosso querido inscrito Cadinho, que ele deu a ideia de dríades e tal, dentro de um lago, e a gente, porra, ideia foda, vamos botar isso, vamos tentar ver como é que isso faz. A gente imaginou uh, uma ilha, por algum motivo, quente, no meio desse lago, que o resto todo em volta é frio. Ele tinha comentado sobre dríades, sobre energias, a gente pensou em talvez então implementar isso com esse tipo de mágica em volta desse coisa, mantendo o ambiente quente. E basicamente essa árvore é tipo uma árvore mundi, uma árvore. Pois é, a gente ainda não foi a fundo nesse detalhe. Acho que a gente vai fazer um capítulo no futuro sobre dríades e tal, e aí a gente vai poder conversar um pouco mais a fundo sobre essa ilha. Mas só para explicar o porquê tem essa ilha e essa árvore gigantesca no meio, a gente pensou meio que uma ilha da Yggdrasil, não sei se vocês conhecem, que né, mitologia nórdica, a árvore da vida, a árvore toda poderosa. E aí a gente estava começando a imaginar que poderia ter isso nessa ilha e desenvolver essa história no futuro com vocês quando a gente for falar sobre dríades e criaturas um pouco mais mágicas e tudo mais. Então, então, Daniel, não faz sentido, exatamente esse é o ponto. A gente exatamente. está bolando alguma coisa para para fazer sentido, entendeu? Para ter uma história por trás disso aí. O Cadinha tinha até comentado de botar um vulcão, alguma coisa do tipo. Acho que a gente tem muito que conversar sobre esses tipos de detalhes que vai ser interessante pra cacete a gente dividir com vocês. Da gente tentar inventar e meio que descobrir uma desculpa do porquê que essa montanha tá aí, quer dizer, dessa árvore tá aí e ela ser tipo. E ser quente. Uh, uh, com certeza seria melhor logicamente pela parte de baixo, mas eu acho que perde um pouco do valor de tentar criar uma história e desenvolver uma parada interessante fora do comum nesse caso. Acho que a única coisa que não faz sentido no nosso mapa é esse, e a gente acho que quis manter desse jeito para meio que ser um pouco de uma batalha pra gente fazer isso. Mas vocês estão certos, era muito mais óbvio botar no meio. No meio do deserto é foda também. Ai, ai.
Pois é, Vulcão adormecido por magia do Driz, acho que é uma puta opção. Vamos manter essa conversa para depois. A gente ainda vai ter uma live no futuro só sobre Dríades, só sobre criaturas mágicas. E aí a gente vai poder ir muito a fundo sobre esse assunto e a gente falar sobre cada detalhe nesse aspecto. Vamos dar uma avançada aqui, vamos falar sobre algum outro terreno aqui. Ops, fiz caquinha. Vamos falar então sobre esses montes aqui embaixo. São morrinhos, né, que a gente chamou. Então, Vini, a gente tentaram isso aqui acima. Basicamente isso foi uma criação minha. Esse pontinho preto, ele não quer dizer nada. Ele é meio que uma representação do que existe para o futuro. Outro continente, por exemplo. Eu acho que é uma questão da gente, daqui a muito tempo, é meio que uma representação. Matheus, me ajuda com a palavra, que eu já não me lembro. O do pontinho preto? É. É uma representação que está em aberto, ninguém sabe o que é, não é? Exatamente. É o além, né? É o depois. É o que a gente vai construir no nosso futuro, depois que a gente terminar esse continente, fizer várias histórias fodas. Tem um pontinho que é uma ilha desconhecida que, quem sabe, a gente não pode ir até lá e descobrir outro continente, ou sei lá. Mas é só uma representação do que é o futuro, entendeu? Não é nada, tipo, maléfico ou a força Aí, abissal. aquele ilustrador que o Cadinho indicou, eu botei no quarto slide uma foto que pode ser uma boa inspiração para aquele pontinho preto. É? Dá uma olhada lá. No quarto slide. Pera aí. Porra, do cacete a ideia aí. Gostei. Gostei muito. Deixa eu botar aqui, pera aí, pessoal. Floresta tropical, montanha sozinha, deserto pequeno, morros, Monte Roraima, pântanos. Vamos falar sobre os pântanos? Vamos falar então sobre os pântanos aqui. Vamos botar a imagem aqui embaixo. Pântanos, então, a gente posicionou os pântanos num lugar um pouco. Opa, Gabriel fazendo merda. Foi mal. Os pântanos, a gente pensou em botar pântanos, mas a gente não sabe muito bem aonde botar ainda. A gente tá um pouco. Né, Matheus? Sim. A gente ainda. A gente pensou naquele lugarzinho lá no sul. Sim. Onde? Aqui embaixo das colinas. Aqui. Pois é, a gente pensou o pântano aí, a gente acha que pode botar pântano em outros lugares, mas o conceito básico do pântano é o pântano. Ai, peraí, deixa eu ver. É tipo isso. E a gente pensou em botar aqui também, bem na pontinha das árvores. Né? Exatamente. A gente pensou em botar esse tipo de imagem de pântano, a gente pensou em botar no sul. Exatamente. Cadinho, então, pois é, mas um dragão que controla o tempo é o final da nossa expedição. Por isso que achei botar essa ilha interessante, porque imagina, você chega a nível 20 no teu personagem, você já tá tipo super avançado, você não tem mais o que batalhar. Aí tu vai pra essa ilha que é desconhecida, tu chega nessa ilha, tem um dragão controlando o clima, tipo, como tá falando, ia ser do caralho. Tipo, ia ser uma batalha épica, ia ser tipo, caralho, e o início de uma nova história talvez, quem sabe. Controlando. Mas aí nível 20 você já controla tudo, né? Você já é um deus. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem. Acho que é isso. Mais algum terreno que a gente esqueceu de falar? Eu acho que não, Faltam né? só as colinas. Eu não tô achando colina aqui, meu querido. Acho que a gente pulou. A colina eu botei no terceiro slide. Ah, é? Vamos então mostrar a colinazinha aí. Deixa eu botar. E colina é o famoso morrinho. É um famoso morrinho. Então, o pântano a gente não achou imagem darks, assim. Mas eu concordo, a gente pode fazer uns pântanos bem dark deprê, com zumbis e coisas assim meio esquisitas saindo deles. Acho que ia ser do caralho. Cara, em pântano fica legal se eles putrefatos também. E aí, circuitinho? Exatamente por. Oi? O circuitinho falando que ama o Gabriel. Eu curto o circuito. Gente, vocês têm algum nome pra esse continente? A gente chamou de Líria, mas ideias aí pra nome pra esse continente, pô. A gente só chama. Ai, Cacilda Beck. Deixa eu tirar essas áreas aí. Libertária?
é libertária? O que quer dizer isso? Que eu não tenho a mínima ideia do que você tá falando. Também não. Não. Lília tem um significado muito profundo, né? Ah, o da ilha, só se chama a Ilha de Libertária. Eu acho que a ilha não tem nome ainda, né? A gente não pensou nome de nenhum lugar, na verdade. Só os Planaltos Intocáveis, porque a gente queria botar Planaltos lá e a gente não tinha a figurinha. Então a gente botou só o nome, porque não tinha outra opção. A gente, o que a gente ia fazer? Esses planaltos podem ter uma pegada parecida com essa ilhazinha preta, meio que desconhecido, meio que inóspito demais para ser explorado, então fica aquela coisa meio intocável, né? Mas Sim. sabia, tipo, o mapa é meio conhecido. O que quer dizer imposto é roubo? Então por hora fica livre mesmo, o nome. É. Pode ser. Qualquer. A gente anota esses nomes aí. Ah, tô aqui. Andrômeda. Talvez então. Andrômeda é um pouco futurista, né? É. Parece um pouco mais de tipo, expedição espacial e coisas do tipo. Ó, Kadim me mandou umas imagens. Melhor. Kadim me mandou umas imagens que dá pra botar nessa ilha do cacete. Eu vou ver então se eu preparo essas imagens e coloco pra semana que vem a gente mostrar essas imagens e tudo mais. Mas eu acho que, desculpa, eu acho que eu falei errado. Eu queria o nome pra esse continente, na verdade. O continente todo. É. Não é o mundo, é o continente mesmo. Peraí, deixa eu anotar esses nomes que vocês estão dando aí pra gente poder fazer depois uma votação. Teoric. 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 Teoric é interessante, eu gostei. Aquarites. Aquarites seria pro continente, Vini? Ou seria só pro. Continente de Gramac. Gamac. Por causa do personagem, né? Duna. E Duna. Sim, senhor. Se vocês botarem mais ideias aí, a gente já faz uma listagem e a gente faz uma votação aí por fora pra gente nomear esse continente. Ver o que vocês preferem desses nomes aí. E vou deixar Líria, porque foi o nosso improvisado que a gente botou. Eu gostei. Em teoria que seria o nome do mundo. Porra, eu gostei. Eu pessoalmente eu gostei bastante desse daí. Você tem alguma língua específica ou você que criou mesmo, Teoric? Em teoria, cacete. Não, eu sei, cara. Tá, graças a Deus. Porra, eu já ia falar. Porra, Matheus. Tô procurando aqui. Tu tá mais bêbado. Tá, sério. Matheus e Gabriel, o continente. De Gamac. Cara. Hã? Lemúria. Lemúria? Não, Lemúria não. Por que não? Teoria. Porque é Lemúria, cara. Tá. Mas o continente, porra, a gente tem o nome do mundo, do continente, e ainda daquela ilha desconhecida que a gente tá chamando de ilha desconhecida por enquanto. Tá. Vamos fazer essa votação daqui a pouco. Eu já anotei os nomes todos. Daqui a pouco eu vou achar um jeito da gente poder mostrar pra vocês uma votação e a gente faz essa votação aí. Quem ganhar, a gente vai nomeando o mundo, o continente e assim por diante. Por favor, não esculhambem. Boa. Beleza, vamos. Acho que a gente já falou sobre o terreno. Alguém tem alguma dúvida sobre o nosso terreno? Alguma coisa que queiram adicionar ou falar a respeito desse terreno que acham que vale a pena? Senão a gente vai entrar então o que é um humano no D&D e sobre todo esse conceito de humanos. Foi a primeira raça que a gente escolheu como a primeira raça para a gente conversar e desenvolver a respeito. Justo. Sua neta não vai se chamar Andrômeda, não se preocupe. Isso aí já foi cortada pela minha senhora e minha esposa, que disse que se eu fizer isso, ela me deserda, então. Né? Tudo certo aí? Minha esposa aqui tá me olhando com uma cara de cu. Por causa do nome. Líria? Lemúria é o nome do continente desaparecido do Oceano Índico. Olha. Mas aí seria pra ilha, talvez?
Ou pro E continente? muda o nome do... Interessante. Limúria Não sabia que existia é tipo isso. Atlântida? Eu não conhecia esse Eu lugar, também não. não. Eu Faz aí conheço uma só pesquisa Atlântida. aí. Faz aí uma pesquisa aí, Matheus. Bota nos slides. Vai aparecer um monte de lembra, cara. Limúria. Não, é Vamos, real, cara. vamos falar então dos seres humanos? Vamos. Vamos então iniciar aí os seres humanos e aí a gente vai. Agora a gente vai entrar numa parada um pouco mais técnica, levemente mais técnica, nível bem pouquinho, em que a gente vai tentar meio que explicar para vocês o que é o. A gente deu uma pesquisada boa, a gente foi a fundo do que é um ser humano no D&D e o que ele representa de modo geral. Começa aí que eu vou pegando aqui o nosso. Você tem o nosso datasheet de que a gente já tudo elaborado, bonitinho? Eu? Você. Tem. Então abre aí e vamos começar a fazer essa belezura que Vamos. acho que tá na hora. Uh, Já é. Deixa eu abrir o drivezinho aqui. Pessoal, a gente teve um trabalho de cor essa semana toda. A gente passou a semana toda pesquisando, elaborando todo um roteiro maneiro para vocês. Espero que vocês estejam gostando. E apertando o conteúdo, né? Pra gente poder organizar tudo de um jeito que vocês entendam e se divirtam um pouco vendo a gente fazer isso. Porque a nossa cabeça é uma bagunça, a gente tem que organizar tudo e ir passando com calma. Exatamente. Vamos lá, então, gente. Nesse mapa que está na tela, a gente pensou nessas bolinhas vermelhas como sendo grandes centros de cidades humanas. Tá? Vou começar falando um pouco desse onde está selecionado aí. Esse é uma cidade humana que fica entre dois rios. Tá? Então, ela está bem grandona assim, porque ela realmente, a gente pensou como uma cidade bem grande. Sim. Tá? Aí a gente botou elas aqui. Tem essa outra cidade no 2, que ela é bem entranhada nas montanhas, tá? Fica ali escondidinha e tal, e meio excluída de todo o resto. E você tem essa 3 aqui, que ela fica meio que comprimida ali entre uma áreazinha de planície e uma grande floresta que tem ao norte. E você tem esse 4, que são tipo como vários pequenas tribos, vamos dizer assim, que ficam espalhadas ali naquele sul, e muito entranhada com essa vida de rio barra lago, floresta e essas planícies só. Antes da gente falar. Isso. Antes da gente ir a fundo sobre essas cidades, vamos tentar primeiro desconstruir o ser humano dentro do D&D, pra gente poder explicar então depois o que representa cada cidade? O que tu acha? Tá, vamos nessa. Tá, vamos lá. O ser humano no D&D, ele representa, eu acho que a fundamentação de tudo. Então, toda raça que vem se relaciona diretamente com o ser humano. Por algum motivo, assim, usa ela como uma base, do tipo, dwarfs vivem mais do que os seres humanos, eles vivem então XYZ. Isso. Porque assim, você tem que pensar que toda descrição no D&D, no Tolkien, não deixa de ser uma visão do mundo perante o olho do humano. No final das contas, um humano está escrevendo aquilo. Então, quando ele olha para um orc, é um humano olhando para o orc. Quando ele olha para o elfo, é um elfo, é um humano olhando para o elfo. Então, é meio que tudo na visão do humano. Então, o humano acaba sendo o quê? Fisicamente falando. Um cara com uma altura mediana, uma força mediana, uma agilidade mediana. Assim, os aspectos físicos dele, eles são tipo o equilíbrio entre tudo. Ele não é nem tão forte quanto um orc, um anão, mas também não é tão esguio, esbelto e bonito como um elfo. É isso, né, cara? Sim. E principalmente uma coisa que fica muito aparente em todos os segmentos do D&D, seja Pathfinder, 5E, 4, 3, 2, 1, o ser humano, a palavra que representa ele é versatilidade. É a capacidade do ser humano se adaptar. Sempre ele é visto como um personagem, até mesmo dentro da mecânica do jogo, quando você vai falar de números, então, quanto de força tem o ser humano, quais são as vantagens dele, todas as vantagens do ser humano acabam sendo do tipo, ser humano ganha mais 1 ponto em tudo, enquanto outras raças elas acabam sendo especializadas, do tipo, ganha 2 pontos em alguma coisa.
A gente vai entrar, não se preocupa, aqui no futuro a gente vai entrar nessas minúcias de números com vídeos curtinhos, provavelmente, e algumas lives, para a gente poder entender um pouco melhor sobre essa mecânica. Mas acho que só com do jeito que a gente está falando dá para entender, né? Que os humanos, eles são, eles são, uh, eles são padrões em tudo e ganham um pontinho em tudo. Eles são bem versáteis. Você pode ser um mago, você pode ser um guerreiro, você pode ser o que você quiser com o ser humano, que sempre vai dar certo. Nunca você talvez seja o mais especializado, mas você vai ser bastante bom em tudo. Isso. Uma outra palavra também que descreve muito, está sempre na descrição do humano, é a pressa. Porque ele, invariavelmente comparado com as outras raças, ele é o que menos vive. Menos E Goblin, eu exatamente acho. por isso ele tem um... Oi? Menos Goblin, eu acho. Goblin acho que é o único que vive menos que ele. Não, eu tô falando das raças mais, tipo, elfa, não. Sim, justo. Essas mais civilizadas, vamos dizer assim. Então Perfeito. ele é o que menos vive e ele é o que mais tem, e ele acaba com isso tendo muita pressa para realizar seus feitos. Então você vê um humano que vive, sei lá, 80, 70 anos, tendo feitos quase equiparáveis ao de elfos que vivem milhares de anos, ou diamantes que vivem centenas, entendeu? Sim. Então ele é muita pressa. Durante a semana... E isso acaba por deixar ele, como posso dizer, intempestivo, né? Sim. Intempestivo não seja a palavra certa. Uma coisa que eu e Matheus, a gente chegou à conclusão nessa semana aí, é que os seres humanos, então, eles na visão D&D, eles têm duas coisas. Eles sempre vão ser medianos e eles sempre vão ser extremistas. Então, se você tiver uma situação em que você tem sei lá, um mago do mal, provavelmente ele vai acabar sendo humano, porque o humano ele sempre vai tentar meio que ou pegar as extremidades, porque o cara é tão louco, tão fascinado, tão absurdado com aquele detalhe do mundo de não sei o que, então ele vai ser tipo o melhor naquela merda, ou ele vai ser mediano como o resto da população. A gente mais ou menos viu que... Então, isso é uma coisa que o Luke acabou de falar no chat, que é essa coisa da corrupção. Exatamente por essa pressa excessiva do ser humano e essa ânsia de realizar os seus feitos, ele acaba por se corromper, entendeu? Sim. Tanto no lado da magia negra, quanto no lado da corrupção que a gente conhece no nosso dia a dia, enfim. E é muito disso da pressa, causado pela pressa, né? Ele meio que é uma raça que ele não tem tempo de se aprimorar, porque ele morre, simplesmente. Uma dúvida, se vocês pararem de escutar o áudio da gente ou ficar ruim em alguma coisa de imagem ou áudio, avisa aí pra gente, que a gente ainda tá aprendendo um pouco a respeito disso, então o input de vocês é fabuloso. Pois é, e aí vamos então falar, já que a gente já meio que explicou o que é o ser humano, a gente tentou desconstruir o ser humano. A gente passou a semana toda batalhando um com o outro, do tipo, como é que a gente pode fazer o humano diferente do ser humano e falar que ele é diferente, não sei o quê? Por que ser humano é o ser humano que ele é? E depois, acho que dessa semana, a gente viu que acho que ser humano é a única raça que a gente não consegue fazer isso, porque primeiro a gente é ser humano e segundo, a gente tem um pouco, assim, como todas as outras raças são baseadas no ser humano, como é que você desconstrói isso? Você vai acabar entrando numa mistura muito grande, pelo menos essa foi a sensação que eu tive. Então a gente resolveu manter o humano do jeito que ele é, dentro do jogo, dentro de tudo, e meio que só crescer em cima disso. Né, Matheus? Sim. Eu acho que essa foi a pegada que a gente acabou pegando depois dessa semana de estudo e de análises e tudo mais. Vamos então vamos partir para as cidades, vamos falar um pouco sobre a cultura humana. Vamos. Começar na 1. Deixa eu pegar aqui nossa tabela. A gente posicionou esses seres humanos, como o Matheus disse, nesses 4 pontos, né, de cidades básicas. E a gente começou a pensar, então, o que é cultura para o ser humano? O que cada ser humano vai representar em cada uma dessas cidades? E acho que, então, no número 1, a gente fala do ser humano voltado para a tecnologia. O ser humano que ele destrói mais, não pensa tanto na natureza, deseja mais o crescimento dele próprio e não busca, vamos dizer assim, a harmonia com a natureza. Matheus, se você quiser meter bronca nisso. Esse 1 aí, a gente pensou
exatamente como se fossem os tecnocratas, onde eles dão um valor assim, excessivo para o avanço tecnológico, não que eles sejam de fato avançados, tá? Mas eles dão muita coisa, muita importância ao avanço. Então, como você está fazendo para botar as fotos? Já estou fazendo isso, não se Você vai preocupe. botar na tela? Boa. Tá. Vamos botar no slide, cara? Por quê? Não? É que assim fica muito mais Fotos. fácil. Eu consigo muito mais fácil. Tá, então tá. Então, por exemplo, nessa foto 1, Pera aí. na foto 1. Na foto 1. Ah, e detalhe. Tá, calma, deixa eu começar, me embolei aqui. Então, é a nossa cidade tecnocrata que vive aí. Essa talvez seja a nossa maior civilização humana, tá? E ela está exatamente posicionada entre os rios. Esses rios, eles levam para outras cidades de outras raças, enfim, levam para outros lugares. E esse rio acaba por ser uma rota muito importante de comércio para esse continente todo. Então a gente pensou, primeiro, e eles controlam isso. E eles controlam isso através de uma ponte, que a gente tem uma foto. Sim. Você tem como botar a foto aí? Sim, só para mostrar então nesse mapa dá para ver então que fica entre rios aqui, nesse círculozinho, né? Dá para ver o que a gente está representando com isso. E aí agora a nossa foto que a gente imaginou que seria esse terreno seria mais ou menos essa daqui. Foi mal, eu tô meio que juggling. Matheus? É que eu não tô vendo a foto que você bota. Mas Demora pra você botar. sabe qual é a foto. Você botou, tá, da fonte. Então, a ideia assim, da ponte é basicamente isso, uma ponte medieval, simples. Porém, essa foto, o rio é muito pequeno. Então, é basicamente a gente olhar para essa foto e pensar numa coisa, sei lá, 10 vezes maior. Sim. Mas ainda rústico, tecnologicamente falando. A nossa. Agora, olhando. Fala. Vai você. Matar. Eu vou falar de outra coisa nesse ponte. Pode falar. Então, Fala! calma, cara, eu tô pensando, tô escolhendo a foto aqui. Aí nessa foto 1, por exemplo. Aí a gente pode falar do. Foto 1. Assim, isso é um pouco de como seria a cidade, tá? Essa coisa realmente muito desenvolvida, porém, tipo, é o futuro da idade medieval, sabe? É tipo um steampunk que meio que não deu certo. Então, esse é a galera tecnocrata, que dá muito valor para comércio, para tecnologia, para o avanço. Uma coisa que Na foto 2, fala. a gente conversou um pouco, foi até que ponto a gente pode deixar a tecnologia rodar nessa cidade. Como é um mundo medieval, né? A gente pensou em tecnologias do tipo, se você tem que içar uma carga pesada, você usa uma madeira. Em uma cidade não civilizada, não tecnológica, você vai ver ou gente usando magia em algum nível, ou gente catando o peso e carregando. Nessa cidade não, podem ter vigas de madeira com pesos de pedra do outro lado para poder içar isso daí. Já é um avanço tecnológico, mas que ao mesmo tempo você vê que não é o que você imagina de hoje em dia de televisão ou de estruturas de metal e tudo mais. Isso. E nessa foto que está na tela, exatamente a gente consegue ver, eles dão tanta importância para o avanço da tecnologia que eles não se preocupam, e avanço da sociedade como um todo, e principalmente, óbvio, das classes dominantes, que eles não dão tanto valor assim para as classes mais baixas e acabam por criar esses guetos, esses lugares de desigualdade, realmente não dá valor para a vida humana. E tipo assim, a gente imaginou que as raças elas se entrariam? Como é que fala isso? Mesclariam, sei lá. Se relacionariam? Justo. Se relacionariam? Então a gente ficou pensando, se as classes se misturam, as raças se misturam e se mesclam, vai ter muita raça que dentro de certas cidades vão ser menosprezadas e vão acabar indo para uma situação mais pobre. E acho que essa imagem representa um pouco dessa divisão de classes, de raças, que nem sempre estão presentes, mas em alguns locais podem ser que existam. Principalmente no lugar onde o ser humano se sente superior, é o dono de tudo ali, é o cara que criou aquilo tudo. Eu acho que entra um pouco nesse conceito, né? Sim, os guetos existem com humanos, por que não com orcs malditos? Ou com cobras?
Eu tô me divertindo aqui com as imagens, viu? Vai falando que eu tô me divertindo nas imagens. É porque a imagem demora pra aparecer pra mim. Deixa eu ver qual que é essa daí. Oi? É, 4. Eu tenho que fazer isso pra Então, mim, essa né? daí dá pra ver. Nossa, mudou de novo. Olha uma, cara. Qual que tá na tela? Eu tô fazendo a do número 5. Essa é mais uma foto assim da cidade, tá? Ela tá iluminada. Essa iluminação a gente não chegou no consenso ainda do que seria. Obrigado. Definitivamente não eletricidade. O quê? Obrigado, eu curto-circuito, por seguir Vini também. Ah, É que obrigado, aparece. gente. Aparece aqui em cima. Ah, não vi. Eu tava com a foto aberta. É. Legal. É, então, nessa foto aí a gente tá tudo iluminadozinho, mas a gente não chegou. Ah, e dá pra ver. Eles não têm eles já têm uma construção um pouco mais avançada, tá? Talvez com uso de cimento. A gente não chegou a uma conclusão ainda. Uh-uh. Mas está tudo iluminado e essa iluminação que a gente não decidiu ainda o que seria. Definitivamente não é eletricidade. É. A gente pensou magia. Sim, Obrigado, Levi. é, Levi? Leve. Levi Leve. Tonato. É Leve. Levi, mas conhecido como Manu. Olá, mano. Tamo junto. O seguinte, a gente acha que não tem que ter energia elétrica, não pode ser tão avançado como esse ponto, a gente não sabe se tem que ter concreto. A gente acha que como a capela lá de Florença e essas coisas antigas foi feita em tipo 1700 e tinha concreto em algum nível, a gente acha que deveria ter algum tipo de construção usando alguma forma de concreto. O que vocês acham sobre o uso de concreto? A gente não tem noção, a gente está perdidaraço. Hoje a gente brigou quase por Então, causa cara, disso. Vai eu acho. começar. Eu tava pensando, tipo, se você for olhar o Coliseu, ele é feito com aquelas pedras, ele tem uma massinha entre pedras. Aquela massinha não é exatamente cimento. Era uma massinha feita com óleo de baleia, se não me engano. Pô, Mas era um grude deles na época que, bem, era óleo de baleia, então combina até com a cultura desse pessoal aí que a gente pensou. Então, de repente, é uma possibilidade, até essa exploração deles do mar mesmo. Então, como era tão importante assim, pois é. talvez não seja também. A gente achou que talvez com alguma forma de massa intermediária, tipo um barro, alguma coisa como vocês estão falando aí, dando ideias, Sim, já é o suficiente para construir. Mas a gente queria poder construir algumas coisas que não fossem tipo cabaninhas, entendeu? Acho que essa foi a pegada de será que isso. concreto é necessário para construir coisas um pouco maiores, tipo, sei lá, essa torre, talvez menor do que isso, mas vocês entenderam. Talvez vocês estão falando, acho que talvez então não, a gente exclui o concreto e bota uma massa, uma argamassa mais simples, né? E não chama de concreto, Ou chama de só fala que o argamassa. prédio é grande e pronto também, sem É, justificar o material que usou. Pode ser também. justo. Quer pular para a próxima cidade? Bom. Mais algum comentário sobre essa? Alguma dúvida aí? Alguma coisa extra que você Se lembrou? vocês não gostarem de alguma coisa, Vocês acharam. não sei se o pessoal tiver alguma coisa para falar com você Gente, também. isso é um detalhe que a gente acabou esquecendo de falar para vocês, mas acho que é importante a gente pontuar. O conceito de bom e de mal nesse nosso mundo, a gente achou que não valeria a pena trabalhar com esse conceito de ter gente boa e ter gente má. A gente acha que o espectro do cinza é muito mais interessante. Então, por exemplo, algumas pessoas vão ver essa destruição na natureza como algo ruim, a falta do equilíbrio como algo horrível. Mas vai ter gente que acha que quanto mais você impõe sobre a natureza, melhor é. E aí você cria uma complexidade dentro da sociedade muito maior. Isso foi, eu acho que, o nosso conceito primário em desenvolver essas cidades e esse nosso mundo é basear nesse conceito do cinza e nunca ninguém está totalmente certo e ninguém está totalmente errado, depende de como você vê, por que lado, por que olhos você vê, né, Matheus? Sim, isso aí, exatamente. Então, Isso é então muito é isso. de uma crítica nossa até a Tolkien mesmo, né? Que ele é muito preto e branco e pouco cinza. Mas eu acho que dá pra brincar um pouco na escala aí do cinza. Eu tô fazendo um caquinho aqui. Vamos no 2 então? Bom, A gente está falando então agora da cidade 2, que fica entre as montanhas. É a cidade que fica meio excluída de todo mundo um pouco. Tá ficando profunda a conversa, pois é. Até parece que tu não fuma. Ah, a gente botou ela excluída aí, como a gente ficou pensando, pô, eles podem tanto ter se excluídos por opção,
ou por necessidade. Peraí. E a gente acabou optando por ir mais para essa parte do. Desculpa, certo? Peraí. Ele não fuma, cara. Ele tá falando isso, mas ele não fuma, ele não faz porra nenhuma, cara. Porra, ele tá sacanagem aí, só pra foder com a gente. Eu botei o 2, viu? Matheus? Peraí, Matheus. O seu áudio cortou de vez, Matheus. O que aconteceu? O que aconteceu, Matheus? A gente perdeu você. O que você tá fazendo, Matheus? Onde é que tá para o seu áudio? Onde é que você enfiou seu áudio, Matheus? Conte-nos. Gente, perdemos o Matheus. O que tá acontecendo, Matheus? Porra, tava tudo organizado, cara. Não. Estamos com problemas técnicos, o Matheus se perdeu na profundidade aí. Enfim, o fone de ouvido, cara. Pede ajuda aí pra perto do pessoal da casa, a gente tá sem áudio total. Não dá pra escutar nada. Será que seu fone acabou a bateria? Bem, deixa eu continuar enquanto ele vai se organizando aí. Cidade da Montanha, a gente pensou que ia ser um povo um ser humano muito mais voltado para a natureza, meio que o yin e o yang dessas duas regiões. Enquanto um é uma coisa completamente vamos crescer à custa da natureza, vamos tentar desenvolver. O dois, ele está excluído na montanha, ele está preso sozinho lá, ele está com um desenvolvimento totalmente voltado para a natureza, para a mágica, uma junção. E aí a gente imaginou essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, representa um pouco isso. Você vê que a cidade por si só, esquece essa torre. Essa torre acho que é um pouco de exagero, sabe? A gente não conseguiu achar uma imagem melhor. Mas olha essas cabaninhas. Você vê que tem muita planta. Você vê que é uma cidade muito mais voltada à harmonia com a natureza. Voltou. Yeah. Voltou? Foi? Mais ou menos. A sua imagem agora está deslocada. Eita. Não, peraí, eu fiz aqui. Você fez? Peraí, então. Voltou. Mais ou menos voltou. Porcaria, Matheus, peraí. Não, agora eu consegui. Pronto. Todo mundo tá acompanhando essa viagem maluca aqui que a gente tá fazendo seres humanos? Eu perdi, cara, mas eu aceito. Bora. Tá, eu tô falando então que essa torre, esquece essa torre aí. A gente tá pensando em mágica. A gente tá pensando num povo que voltado pra natureza, muito mais em harmonia com a natureza e muito mais buscando essa junção entre o ser humano e a natureza e as raças que representam isso. E vivendo uma situação com os deuses, saca? Uma parada meio que, os deuses são fodas, alguns deuses, né, que representam essa união. Por sinal, semana que vem a gente vai falar sobre os deuses, as lendas e os itens lendários e um pouco da história por trás das raças humanas nesse continente, desenvolver um pouco mais sobre isso. Se quiserem essa semana mandar ideia pra gente poder quebrar em cima disso, desenvolver uma coisa disso, fiquem à vontade. É com vocês, viu? Isso. Você chegou a falar o porquê dessa torre gigantesca? Eu falei que essa torre gigantesca... que a gente tinha pensado nela? Eu falei que essa torre gigantesca a gente não, tipo assim, não imagina ela tão grande assim, mas... Tá. Mas até de repente poderia ter, né? Podia ser um método de ligação desse povo com os deuses, com energia superior e coisas do tipo. Pois é, um comentário. Então, Cadinho, então, isso foi uma coisa que a gente tentou pensar. Como é que a gente sai desse estereotipagem de que o ser humano não pode entrar em contato com a natureza? É uma cidade pequena, relativamente, mas que ele está muito mais afim de estar junto com a natureza, mas ao mesmo tempo ele quer um certo luxo. Tipo, ele quer casa ainda, então ele destrói a natureza. Mas ao invés de você destruir a natureza, uma árvore de 100 anos gigantesca para ter um puta de um tronco, ele vai e destrói aquela árvore recente que ele plantou para poder construir uma casa menor, buscando sempre dar de volta essa árvore para a natureza. Um conceito um pouco mais voltado a essa harmonia. Mas a gente pode pensar assim, a gente pode pensar até em monastérios, uma versão
mega de um monastério budista, um monastério hindu, ou coisa do tipo. Sim. Onde você tem aquela galera que realmente vive em comunhão, né, com, sei lá, com seres superiores, vive naquela coisa de meditar, de ligação com o ser superior. E você pode ter isso em escala muito maior, com mágica introduzida, pronto. Você tem uma coisa do tipo, de repente, faz sentido. E hoje em dia você vê muito. Não é. Você vê muito mais um movimento hoje em dia de minimalista, né? Muitas mais pessoas que estão tentando sair desse contexto da vida, de ser obrigado a ter uma casa, 3 filhos, 2 cachorros, uma piscina, e começa a pensar, cara, vou morar dentro de um ônibus, porque dentro do ônibus eu consigo viver onde eu quero, fazer o que eu quero. Isso. Pô, E assim eu por vivo diante. dentro de um quarto e minha vida cabe numa mala. Pois é, exatamente. E esse conceito está sendo muito mais aparente hoje em dia do que antigamente. A Angela deu até uma ideia interessante para falar sobre essa torre, sobre um jeito de gerar energia através de energia do vento. Mas a gente não teria energia, né? Talvez. Nesse nosso conceito a gente está pensando sem energia e muito mais magia. O conceito de mágica é muito mais predominante no mundo do que energia elétrica, porque senão fica muito cotidiano, eu acho. Pelo menos eu acho. Sim. Vamos então para as outras menores? Vamos. Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa cidade maluca aí? Acho que não. Você chegou a falar que eles ficam isolados ali no campo? Falei que eles ficam ali juntinhos, isolados e meio que o yin e yang da outra, né? Enquanto o outro tá querendo expandir, eles ficam quietinhos na deles ali e representam essa ideia. Show. Vamos lá. Vamos falar então da 3 e a 4. Eu acho que a 3 e a 4 são cidades que meio que se juntam um pouco, em que a 3 ela tem uma pequena pegada da 4, mas ela é um pouco mais de comerciante, né, Matheus? Isso aí. Pode falar. Então, a 3 a gente pensou como se fosse um grande elo de ligação entre a 1, que é a grande cidade comerciante, e todo o resto da parte oeste do nosso mundo. Então, a gente pensou ela como exatamente um polo de comércio. Por isso que tem esses barcos aí, não tanto quanto tipo essas catedrais que tem no fundo da imagem, tá? Mas essa parte na frente, onde tem esses barcos e essas cidadezinhas cheias de árvores e tal. Até seria uma das coisas que eles meio que estariam em comunhão com a floresta que tem logo ao norte. Talvez não em comunhão, mas apenas não invadindo aquela floresta. Porque quando você olha no mapa, você pode ver que o 3 está muito perto desse... Ai, meu caramba. O 3 está muito próximo dessa... que ótimo! Pronto, agora foi. Você vê que o 3 está muito próximo dessa... Força do ódio, cara. Você vê que o 3 e o 4 eles são muito próximos de florestas. Eles têm uma pegada que vale a pena meio que dividir, né, junto com a natureza. Sim. Então, eu curto-circuito. Pode ter alguma coisa morando nessas florestas aí também. O curto-circuito. Energia elétrica é o único problema que a gente está tendo, porque a gente acha que se você impor a eletricidade elétrica nesse nosso mundo, a gente vai ter muito problema de coisas que começam a existir, tipo motores e tudo mais. E aí perde um pouco da vibe medieval. E fica muito steampunk, né? Exatamente. Perde um pouco esse foco, né? Essa ideia disso daí. Vamos. E aí tem o 4, que na verdade é uma representação de vários vilarejos pequenos. Obrigado, Lug. Matheus, eu não consigo dar uma olhada, se você puder. Eu tô dando uma olhada. Tá. Não entendi muito bem o que é. O 4, o que é o 4? O 4 a gente pensou como vilarejos que seguem esse mesmo conceito da 2. Enquanto o 3 é um vilarejo muito mais voltado, é uma cidade... que ódio! Porra! Matheus, mexe esse círculo, cara. Eu não aguento. Calma, pera aí. É o quê? Tirar ele só? Ai, graças a Deus, obrigado. Uma coisa que se repara, então, que esse 3 ele é voltado para um posto de troca. Porque você tem o número 1,
que vai dar a volta nesse mundo, e aí ele vai para na 3 e continua a jornada, por exemplo. É um local de troca, é uma entrada desse riozinho que você consegue ver aqui, que vai para esse lago, então ele abrange uma boa parte do mundo, ele é um ponto focal. Então ele acaba pegando essa troca de cultura, de muita gente, seria uma cidade tipo que todas as pessoas todas as raças existem e convivem com harmonia, porque é uma cidade que tem que ter gente de todas as raças e, né, e coisas rodando por aí. Pois é, Isso. lampiões à base de animal, a gente pensou nisso em algumas cidades menores, lampiões com óleos e resinas, também com magia. Talvez nessa 3 seja mais focado então em óleos, porque como ele tem um comércio muito maior, ele consegue comercializar os óleos. Mas, por exemplo, essa cidade 4, a gente pensou representar uma versão pequena da 2. Imagina que a 2 é uma cidade completamente voltada para a natureza. A 4 não. A 4 é aquele intermédio entre as pessoas que querem avançar com a vida, querem mais conforto, mas ao mesmo tempo, como eles estão circundados de floresta e existem outras raças e outras criaturas nessa floresta, eles não podem mandar um foda-se e falar, cara, eu vou botar o que eu quiser, eu vou destruir essa floresta porque tudo é meu. Pode até existir situações disso, mas que podem haver conflitos por causa disso. Então são cidades que se prezam em, por exemplo, lampiões de mágica, porque aí não destrói a natureza tanto, pelo menos. Seria um conceito mais ou menos com essa pegada. Ou às vezes nem tem um lampião, né? Ou até De vez, repente, anos vivendo em contato ali com a natureza direto, deixou eles uma forma mais simples de. Deixa eles musgos que levarem a vida de brilham. uma forma mais simples. Eu acho que essa pegada do óleo, cara, para iluminação, de repente se aplica mais até na 1, lá, que é aquela mais avançada, tecnocrata e tal. Sim. A 1 e a 3, na verdade. Sim. Eu acho que a gente ainda tem que conversar um pouco e pegar a opinião de vocês sobre até que ponto a magia se torna relevante nesse tipo de item, ou até não, ou até mesmo dentro da história de vocês, que se vocês quiserem usar esse mundo como base e tudo mais, vocês podem trabalhar nesse conceito de se o lampião é de mágico ou não, ou quão mágico as coisas são. Vocês vão ver que a gente tem umas ideias bem interessantes. Daqui a 2 semanas deve ter uma live. Ou daqui a uma semana, a gente não sabe bem, a gente ainda vai dizer para vocês, em que a gente vai pegar tudo que a gente está falando aqui de ser humano e vai meio que fazer um one shot, que é um episódio único sobre humanos, ou talvez alguns poucos episódios, 1, 2, a gente não tem certeza ainda também, em que a gente vai poder entrar mais a fundo em todo esse mundo, e aí tudo isso que a gente está falando que está um pouco jogado vai se contextualizar e se tornar muito mais presente e real para vocês. Acho que vai ser bem interessante, vocês vão gostar. Isso, a gente vai tentar dar vida através de um RPG. Né? Sim, eu acho que um animal que foi caçado por muito e tá desaparecido é um enfoque muito interessante para por exemplo, para a cidade 1. E aí você vai ter gente reclamando disso, essa caça indiscriminada e um conflito de raças, por exemplo, ou o que for. E aí temos um fã, Gabriel. Muito obrigado. Esse daí tá no meu coração desde 2004. Ele tá muito de sacanagem com a minha cara. Ele deve estar se mijando de rir, tá me sacaneando. Mas tudo bem. Eu acho que a gente tem imagens, né, da nossa cidade. Sim, vamos mostrar. Deixa eu botar aqui. Eu acho que essa imagem representa. Não. Errou! Essas. 4 larejos. Eu acho que essa imagem representa muito bem. Vê aí. Qual o número dela? É a 6. Sim. Você vê que tem muita natureza em volta, você vê que existe casas, mas a natureza faz parte, sabe? Tem árvores em todos os cantos. A natureza é muito presente na cidade, né? Tanto dentro das casas como do lado de fora das casas. De repente até árvores que ajudam na estrutura das casinhas também. A gente não conseguiu achar ainda umas imagens interessantes sobre... Alô, Matheus? Perdemos aqui. Não, tô aqui. A gente não achou nenhuma imagem que representa essas árvores, a estrutura construída com as árvores, mas eu acho que foi um bom... pelo menos para começar a entender.
Então, Ângela, esse conceito de domínio do sol e do vento, acho que é um pouco da parte mágica. A gente ainda não entrou nesse conceito muito a fundo. A gente não trabalhou muito isso, porque, bem, não deu tempo, para ser bem sincero. Mas acho que a gente vai ainda trabalhar um pouco disso. Talvez entre nos nossos planos no futuro, mas por enquanto não estão dentro. Sim. Eu acho que tu tem mais alguma coisa para falar? Vocês têm alguma ideia aí que vocês queiram perguntar pra gente? Acho que basicamente, em termos de humanos, a gente meio que englobou eles no nosso mundo, né? A gente fez um overview geral do que eles seriam, né? As principais características de cada uma das culturas que a gente pensou. A gente conseguiu, acho que pelo menos pra gente, não sei se ficou claro para vocês, como é que a raça humana interage com esse nosso mundo por enquanto, como é que as coisas fluem nesse nosso contexto que a gente está inventando. E talvez a gente possa até mostrar um pouco do que a gente pensou no futuro. O que você acha, Matheus, de mostrar as outras bolinhas? Acho válido. Né? A gente também pensou então sobre as outras raças um pouco. A gente posicionou elas um pouco no mapa para dar uma noção. A gente não trabalhou ainda com essas raças, isso vai vir nas nossas próximas semanas. A gente está tentando ver se a gente consegue dividir isso em blocos de 2 ou 3 lives em que a gente fala sobre a raça em si. Depois a gente faz uma live para poder aprofundar e mostrar os conceitos que a gente falou sobre a raça nesse one shot, né? Uma coisa de 3 horas durante o final de semana para vocês poderem acompanhar essa aventura. Quando ele fala one shot, ele está falando um RPG, assim, uma campanha curta. Sim. Para ficar claro. Desculpa, exatamente. Que é exatamente para dar vida para aquela, por exemplo, a gente falou, mas está muito na ideia ainda. Quando a gente fizer um one shot e ter essa micro campanha ali, a gente consegue realmente dar vida, entender o sentimento da cidade e tal, e até uma maneira da gente aprofundar o conceito dela. Exatamente. E mostrar para vocês e ver o feedback. E depois de 3 ou 4 lives, a gente vai mudar de raça e vai aprofundar com vocês sobre essa nova raça e o porquê que a gente está fazendo certas escolhas. Por sinal, isso é uma coisa importante da gente colocar, D&D, o D&D clássico do Player's Handbook, né, que é o livro, o manual do jogador, ele apresenta várias raças, 9 no total, em que incluem Dragonborn, que são dragões humanos, vamos dizer assim. Vocês têm gnomos, halflings, orcs, meio humanos e alguns outros. A gente acabou achando que isso era demais da conta, era muita raça e algumas que a gente achava que não fazia tanto sentido. Por exemplo, um Goblin pra gente é quase que um tipo de orc, sabe? Uma subespécie de orc praticamente. Então a gente achou que para nossa colocação geral... Não agrega muita coisa ter. De repente, menos a mais, e a gente focar mais nessa pluralidade cultural, por exemplo, do humano, que, com uma raça só a gente consegue fazer 4 civilizações completamente diferentes, a mesma coisa pode acontecer com os elfos, com os anões. Então, assim, a gente optou por fugir um pouco desse excesso de raças, talvez, e focar mais na cultura. E aí as raças que a gente escolheu foram os orcs, que ficam mais em locais um pouco mais segregados. Exatamente, os goblins podem ser simplesmente animais selvagens. Eu acho que a gente não perde... não perde a validade de ter essas outras raças, mas a gente não considerou como raças principais do mundo com cidades complexas para a gente entrar a fundo e trabalhar com vocês cada uma delas. Então, por exemplo, os orcs a gente imaginou 2 cidades, mas a gente não conversou ainda sobre essas cidades. A gente só meio que visualizou que podem ter 2 cidades. Daqui a algumas semanas a gente vai entrar mais a fundo com vocês, explicar melhor, pegar mais detalhes e tudo mais. Outra raça, por exemplo, são os anões, em que a gente imaginou, anões normalmente falam de montanhas, alguma coisa do tipo, então, a gente escolheu 2 locais de montanha para os anões. Ou os elfos, que ficam em florestas, talvez pântanos. A gente ainda está trabalhando com essa ideia de elfos podem estar em pântanos ou talvez montanhas até, que seria esse caso daqui. A gente está desenvolvendo isso ainda, a gente não tem base direito, mas eu acho que talvez seja uma ideia interessante você desconstruir o elfo e perguntar por que um elfo só vive na floresta? Por que não pode ter um elfo na montanha ou num pântano? E aí a gente vai junto nessa aventura de tentar entender e desconstruir os nossos pensamentos de que é essa raça, etc, etc.
Por último... Da mesma forma que a gente fez com o humano, fazer com o elfo, né? E todas as outras coisas. Mas como a gente falou, o humano a gente teve que manter como um padrão ainda. A gente não conseguiu desconstruir ele totalmente. Sim, tá. Com- Justo. e como o Cadinho falou, ele mesmo falou, a gente tem meio que uma visão meio que travada, né, do ser humano que só destrói. A gente ainda tentou fazer um ser humano que talvez não destrua. A gente não conseguiu ir tão fundo, talvez, mas acho que com o tempo a gente vai conseguir desenvolver essa história melhor e fazer isso aí ficar bem mais interessante. E por último, a gente escolheu uma raça que não está presente no D&D básico, que é a Dríade, e que serve como os Ents. Quem viu O Senhor dos Anéis, são povos meio plantas, que tem algum tipo de ligação com plantas, são meio árvores. E aí a gente achou que seria interessante usar essa raça que não está presente normalmente e meio que dar uma trabalhada nela como uma raça final. Depois que a gente construir o mundo e a gente puder trabalhar com vocês a mecânica do jogo, talvez brincar um pouco com essa raça e talvez construir uma raça nossa, né? De que todo mundo aqui entenda ela e consiga ver a fundo como é que ela funciona. Isso. E ela a gente botou exatamente naquela ilhazinha do norte ali, que tem a árvore e é quente, apesar de estar no norte. Sim, e essa floresta aqui. E essa floresta aí, verdade. Mas acho que é que está em contato direto com a cidadezinha 3 dos humanos. Exatamente. Isso é um fator também que pode ser interessante. Exatamente. Exatamente. E as Dríades, elas vivem em contato total com a natureza, né? Eles são tipo a representação da natureza. E vai ser super interessante trabalhar em cima do conceito dos deuses com eles, né? O que é um deus com um Dríade? Quem são as figuras lendárias de Dríades? E o que a história do Dríade representa nesse mundo e tudo mais. Acho que essa raça especificamente vai ser um absurdo a gente conseguir trabalhar com isso. A gente vai, poder alucubrar bastante e inventar ideias com vocês sobre esses dois conceitos aí, né? Sim. Acho que é basicamente isso que a gente tinha para apresentar essa semana. Semana que vem, a gente segunda-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse nosso mesmo bate-canal, a gente está pensando em falar, como eu já tinha comentado antes, a gente tentou falar essa semana sobre o humano dentro desse nosso mundo. O que é um humano culturalmente em relação ao terreno, né? Como é que ele constrói, o que ele destrói, como é que é a caça dele, como é que é a visão dele global de mundo. Mas semana que vem a gente vai entrar na parte histórica do ser humano, no caso somente do ser humano, em que a gente vai falar sobre a cultura em relação a deuses, o que cada cidade venera, por que cada cidade vai venerar que Deus, como é que é a construção dos deuses, uma visão geral bem ampla. Como é que é a questão do conhecimento, como é que eles passam para frente, como que eles dão valor ou não para isso, toda essa discussão. Além de figuras lendárias, figuras que fizeram história, e aí até usar essa parte dessa história então para entrar no nosso RPG na semana seguinte ou no final de semana, em que a gente possa construir essa história com vocês, porque eu acho que a história ela ainda não está fixa em pedra. Então, dependendo do que aconteça no nosso RPG, pode ser que isso mude a nossa história ou não um pouco. Eu acho que isso vai ser bem legal para ver junto com vocês acompanharem de como como é que isso vai avançar. Claro, Cadinho. Como é que vai ser o desenvolvimento, né? Exatamente. Cadinho perguntou, né, se ele pode dar ideia pra gente. Claro, acho que todo mundo aqui pode dar um monte de quantas ideias quiser de cada uma dessas raças. A gente não vai conseguir falar hoje sobre as Dríades ainda, porque acho que hoje foi focado só no ser humano, mas se você for dando as nossas ideias, a gente vai anotando e vai construindo em cima dessas coisas. Todo mundo aqui, acho que esse mundo que a gente está construindo é de todo mundo, então eu acho que seria do cacete a gente... As ideias que vocês dão, por favor. Montar junto, né? Vamos montar junto esse negócio. Manda o WhatsApp pra gente, manda e-mail. Vocês sabem como entrar em contato com a gente. Os que não sabem, eu acho que dá pra conversar, dá pra mandar mensagem direto pelo Twitch. Então, manda as ideias de vocês, a gente vai pegar essas ideias, a gente vai compilar, a gente vai tentar organizar pra gente poder apresentar pra vocês de um jeito interessante e fazer um mundo mais interessante com a ideia de todo mundo. Vidre mata. E aí? E sigam a gente no YouTube também. A gente
Todo mundo que assistiu a live hoje, se quiser assistir de novo, daqui a 3 dias vai estar presente no YouTube. A gente está pensando em ainda muita coisa para frente, vídeos no YouTube sobre as regras, porque acho que daqui a pouco a gente vai precisar mostrar as regras de D&D para vocês, vídeos curtos, objetivos, de como é fácil você fazer um mundo de vocês organizarem, tipo personagem. Você teria que saber uma folha, construir, não sei o quê. A gente vai tentar achar opções para vocês fazerem isso de maneira mais objetiva, mais rápida e que facilite a entrada de vocês nesse mundo de D&D e RPG e tudo mais. Exatamente, quebrar essa barreira inicial e mostrar que, porra, é um mundo incrível de se explorar e brincar. Exatamente. Cadinho, eu já anotei aqui a tua ideia de Vidri Mater. E aí acho que eu consigo falar contigo no WhatsApp, a gente senta junto e a gente conversa um pouco mais sobre isso mais a fundo, dessas ideias. E o que você tem de ideia, né, do que representa isso dentro dos Dríades. E aí, mas claro, isso a gente só vai falar de novo nas Dríades, que aí a gente foca um capítulo só para elas e vai ser do caralho. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco maior dessa vez. A gente está tentando fazer as nossas lives entre 1 e 2 horas, para ficar conciso, mas ao mesmo tempo te dar uma explicação bastante profunda do que a gente pensa. E acho que é isso. Espero que tenham gostado. Sim. E até semana que vem. E espero que curtam o nosso canal também no YouTube. Eu não sei se está na descrição, mas eu mando aí para todo mundo, encher o saco de todo mundo. E a gente vai tentar melhorar esse nosso canal de comunicação também de YouTube e mostrar para todo mundo. Acho que facilita um pouco. É isso, pessoal. Até semana que vem e muito obrigado por estar aqui e aturar a gente por essa 1h30. Tchau. Sim. Tchau, Valeu, Matheus. pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.